Então, salve gente boa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do trono branco e o juízo final. Não sai daí, fica comigo até o final. Vamos junto? Só que não deixe de se inscrever no canal, né, querido? Se está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito, só clicar aí no botão, é bem rápido e fácil. Aproveita e clica também no sininho. A gente também te ajuda, o próprio YouTube te ajuda a se disciplinar, porque a gente precisa de disciplina, né? Para a gente permanecer no foco, que o diabo tenta nos atrapalhar e nos tirar da presença e do estudo da palavra a todo tempo. Então, a vantagem do sininho é que vai te lembrando. Você coloca o sininho principalmente em canais que são relacionados à palavra de Deus, isso te disciplina, está sempre em contato com a palavra de Deus. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir, é ou não é? E se a fé vem pelo ouvir, querido, eu conto contigo para curtir, comentar e compartilhar, para fazer com que mais pessoas ouçam a respeito da palavra de Deus e assim a gente tenha mais pessoas crendo. Se a fé ela vem pelo ouvir, ela também aumenta pelo ouvir, e o oposto também é verdadeiro também, né? Quanto menos as pessoas ouvirem a respeito da palavra, menos as pessoas vão crer e menos fé haverá. Então, se a gente quer mudar o mundo, nada melhor do que levar a palavra de Deus. Vamos junto nessa. Conto contigo nesse projeto que a gente tem feito aqui diariamente, com muito esforço e gratuitamente, né? Aquele material aí gratuito e poderoso que você tem nas mãos. Poderia custar aí uma fortuna, né? Tem gente cobrando uma grana alta para falar a respeito de escatologia e a respeito do Apocalipse. E você tem à disposição aí, né? Uma forma bem gratuita diariamente aí nas tuas mãos. Então vamos levar essa bênção para mais pessoas. E o texto desse vídeo é Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui a gente já está iniciando o processo do julgamento final, entendendo que se trata do sétimo ciclo, sétimo e último ciclo. A gente está falando exatamente do julgamento final. Desse julgamento, os cristãos, aqueles que passaram pela primeira ressurreição, os que morreram com Cristo, os que aceitaram a Jesus, os que viveram com Cristo, né? Viveram e morreram em Cristo, viveram por Cristo, com Cristo e morreram em Cristo, esses não vão passar pelo juízo final. Então aqui a gente já deixa essa informação aí que é muito precisa, que o julgamento final ele existe, ele vai acontecer, mas não é para quem está em Cristo, porque conforme Paulo diz lá em Romanos, aquele que está escrito em Cristo, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Amém? Então vamos lá, 4 coisas bem rápidas que a gente vai destacar a respeito desse versículo. A primeira coisa com relação ao trono. Sobre esse trono a gente já falou lá no capítulo 4, assista os vídeos aí correspondentes ao capítulo 4 de Apocalipse, que é exatamente a visão do trono. Então João vai dar detalhes, como era o trono, como era o lugar do trono, como ele viu, o que tinha em volta do trono, tudo que acontecia ali, está tudo narrado no capítulo 4, e a gente tem alguns vídeos aí disponíveis para você no canal. Só você procurar lá e assistir na sequência, marca lá e você consegue assistir na sequência e maratonar, então, o capítulo 4, pelo menos, né? Já que, de repente, aconteceu alguma coisa, você não conseguiu acompanhar todo o Apocalipse, vai lá e dá uma olhada no trono. Mas, em todo caso, indica direção e controle totais. Não só o controle total, como também a direção total. Saber que existe um único trono e acima dele mais nenhum outro, e esse trono está acima de todos os outros, esse trono tem mais poder do que os outros, nos dá esse entendimento de que Deus está no controle, sempre esteve e sempre estará, e a direção sempre será dele. Se a gente entende que o controle e a direção são dele, a gente consegue entender que não há nada que a gente possa temer se a gente está do lado daquele que se assenta no trono. Então essa é uma informação muito precisa e muito importante para a nossa fé, e a gente precisa crer nisso, fortalecer isso. No vídeo passado a gente terminou falando, faça oração, profetiza para dentro do teu próprio coração, para a tua alma, até que a tua alma crê. E a gente não pode deixar de crer nisso, no julgamento final e na vitória, que a vitória final é nossa em nome de Jesus. Outro ponto, segundo ponto que a gente vai destacar, é o fato de aqui no versículo 11, falar o branco. E falar do branco, querido, para o povo dessa época,
no livro do Apocalipse, para esse povo aqui, na época desse Império Romano, durante muitos anos ainda, falar de vestes brancas ou de algo muito branco significa ou é algo muito novo ou é algo de alguém muito importante que consegue manter a brancura durante muito tempo. Então, a brancura indica isso. Olha, algo é branco. Opa, peraí. Então, eles já arregalavam os olhos assim, mas como pode, né? Como pode algo ser tão branco assim? Porque era muito difícil. Não existiam os alvejantes que a gente tem hoje, não existiam todas as tecnologias. Hoje ter uma coisa bem branca, para nós é mais fácil, né? Mas os próprios móveis, que hoje a gente tem essa possibilidade de ter de qualquer cor, naquela época não tinha essa facilidade toda de ter essa variedade de cores, essa paleta, na moda, né? Essa paleta de cores que a gente tem hoje não existia naquela época. Então o mundo não era tão colorido assim, porque não existia tanta alternativa. Então o branco era algo que não era algo muito comum, nem nas casas, nem nos móveis e muito menos nas roupas, porque as pessoas de pouca condição, as roupas iam se desgastando, desbotando e elas não ficavam mais não. Mesmo que inicialmente tenham sido brancas, elas não ficavam. E esse branco vai indicar exatamente pureza e santidade. Exatamente em função disso, ele traduz a pureza, como Deus consegue ser puro, como ele consegue manter-se puro e a tamanha da pureza de Deus, que é algo muito branco, uma roupa muito branca, indicava exatamente isso, era algo muito puro, sem mancha, sem sujeira, sem nenhuma marca. Então isso também traz para nós um indicativo da nossa esperança, nossa base de esperança. Esse versículo é um versículo que trabalha em todos os sentidos na direção da afirmação da base da nossa esperança, da base da nossa fé, daquilo que a gente realmente acredita. Então, branco indica pureza e santidade. Deus é santo, Deus é puro, não há mancha, não há sujeira, não há mal, não há nada de ruim que possa vir desse Deus Todo-Poderoso. Terceira coisa que a gente vai perceber aqui é que diz que o céu e a terra fugiram. Então, da presença do trono, o céu e a terra fugiram. Não precisou nem Deus se mover na direção. Apocalipse 21, versículo 1, vai indicar que viu novo céu e nova terra. Provavelmente aqui está se referindo exatamente àquilo que o autor aos Hebreus vai falar, Paulo também fala algumas vezes em Romanos, que é preciso que o anterior desapareça para que o novo então assuma o lugar. Então aquilo que é velho, aquilo que é antigo vai desaparecer e o novo vai tomar o lugar. Então esse versículo 11 é aquele apontamento para 21:1, é aquela preparação, indicando que o novo vai chegar porque o antigo vai embora. Ou seja, se Deus prendeu o diabo, soltou depois de 1000 anos e ainda assim ele conseguiu perverter a terra, Deus está fazendo uma nova terra. Isso já aconteceu na época de Noé, através do dilúvio, mas vai acontecer novamente no futuro. Deus diz que prometeu que isso jamais aconteceria mediante a água, e no futuro a própria terra e o próprio céu eles não vão aguentar, porque já vão estar tão manchados, já vão estar cheios de tanta sujeira. Então isso mostra que o novo céu e a nova terra vai ser um ambiente totalmente novo e totalmente desprovido de toda a maldade, de toda a tristeza, de tudo que nos faz lembrar as coisas ruins. Lembra que a gente falou que um dos pilares que Satanás vai atacar no ser humano, um dos pilares é exatamente o moral, falando, olha, o sol está assim, assim assado, está com mancha, está com buraco e a culpa é sua. Está havendo mais tempestade, a culpa é sua. A chuva está trazendo alagamentos, a culpa é sua. É por causa do teu canudinho, por causa do saquinho plástico que você está jogando, é por causa disso, então a culpa é sua. Então ele vem atacando o moral para que o ser humano se sinta cada vez mais inferiorizado, menor do que na realidade ele é, e fique sujeito, porque quando você começa a assumir essa culpa,
você começa a ficar sujeito a qualquer um que apresente uma solução. Estão entendendo o objetivo? Estão entendendo aonde quer chegar? Se você ficar dominado por essa culpa e inferiorizado por essa culpa, o sol está aquecendo mais porque a culpa é sua, está chovendo mais porque a culpa é sua, está mais calor e a culpa é sua, o canudinho que você usa está destruindo o mundo, e o pulmão do mundo, e que não sei o que, e o gás disso, o gás daquilo, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, é tanta culpa é sua que você assume essa culpa, você está tão impregnado, isso está enchendo tanto a tua cabeça que vai chegar uma hora que você vai se deixar vencer, né? Um marxista já disse de determinada maneira que uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba sendo assumida como verdade. Então isso é tão batido e há um complô tão grande, há um conglomerado tão grande. Se você começar a pesquisar a vida de todas as pessoas que falam nessa mesma tônica, que falam nesse mesmo tom, que falam esses mesmos discursos, você vai ver palavras muito repetidas na boca de pessoas diferentes, de mundos diferentes. Se você for pesquisar a fundo, você vai ver que eles estão dentro do globalismo, dentro de um único sistema, dentro de um único poder, dentro de um único conglomerado, sendo financiados, bancados e pagos por um único bloco. Ou seja, o globalismo está querendo interromper a globalização. Então, olhar para esse mundo, para o mesmo sol, para o mesmo céu, para a mesma natureza, para tudo do mesmo, vai fazer lembrar tudo aquilo que o diabo estava querendo trazer como peso para o ser humano. Então, entender o novo céu e a nova terra, Deus está tirando do coração humano qualquer possibilidade de um peso. Não, eu tenho domínio. Deus está dizendo, eu tenho controle, eu assumo o controle. Não existe culpa sua, culpa disso ou culpa daquilo. Eu tenho controle. As coisas vão passar porque elas perderam a santidade, perderam a pureza. Então eu vou criar um novo céu, uma nova terra, da mesma maneira como eu fiz e preparei o ambiente para Adão e para Eva, agora eu estou preparando o ambiente para vocês. Estão entendendo? Deus fez um céu e uma terra e colocou Adão e Eva. Agora ele está fazendo um novo céu, uma nova terra e colocando o povo dele, o povo santo, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Estão entendendo? Então é por isso que eles fogem. E o versículo 4 vai dizer, né? Não se achou lugar. Ou seja, o juízo final, querido, ele é um terror para os descrentes, mas é a base para os remidos. É a base da fé, é a base da esperança. Todo o mal que existe hoje, querido, não existirá, não vai achar lugar. E o lugar deles não será achado. Isso não vai mais acontecer. Então, quando a gente lê isso aqui, que não se achou lugar, significa todo o mal, tudo aquilo que hoje você vê apontando para o mal, querido, vai passar, vai acabar. Isso tem que trazer para o nosso coração uma alegria muito grande. Então, o julgamento final, o juízo final, né, é porque é mais conhecido como juízo final, mas é o julgamento final. Aqui, querido, é a nossa certeza de esperança de que o mal não vai mais prevalecer e de que o mal não vai ter mais a menor possibilidade de voltar e de acontecer. Então creia nisso, querido. Deixe o teu coração ser cheio da paz de Deus, do entendimento de que a vitória vem, de que Deus está preparando um novo céu e uma nova terra para você, totalmente diferente daquilo que já passou. A gente vai falar ainda sobre o novo céu e nova terra no capítulo 21, mas é muito gostoso saber que a gente já está caminhando para o fim do Apocalipse e caminhando para o ápice, para o momento crucial na história dos cristãos. É o início da eternidade. Coisa maravilhosa é a gente saber que a gente vai falar a respeito do início da eternidade. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.